E aí, vamos dar uma olhada na situação do concurso 1246 da Loteca, que mal começou e olha, já está pegando fogo. Com apenas 5 jogos encerrados, o cenário mudou, e muito, para milhares de apostadores. Vamos mergulhar nesses números e entender quem é que ainda tem chance de ficar milionário. E o que está em jogo não é pouca coisa, não. A gente está falando de um prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem conseguir cravar os 14 resultados. É uma grana que, sem dúvida nenhuma, muda a vida de qualquer pessoa. Mas, né, a grande pergunta agora é, com um prêmio desses e com os primeiros resultados já na mesa, quem realmente continua vivo nessa disputa? Para entender isso, a gente precisa olhar para um processo que acontece a cada rodada. E esse processo é o que a gente chama de funil de ganhadores. Imagina que ele é tipo um filtro gigante, que, a cada jogo que acaba, vai separando as apostas que ainda estão valendo daquelas que já ficaram pelo caminho na disputa principal. E aqui dá para ver o funil em ação. A imagem mostra direitinho como aquele universo de milhões de apostas vai diminuindo, vai afunilando. Olhando para os dados de agora, a gente já tem uma ideia bem clara de quanta gente sobreviveu a essa primeira leva de jogos. E chegamos ao número mágico do momento, 8.336. É isso. Segundo as projeções da Brain Match, de todas as apostas feitas no Brasil inteiro, só esse pequeno grupo ainda tem chance de acertar os 14 resultados. É exatamente isso que a gente está vendo. Depois de só 5 partidas, o funil já filtrou quase todo mundo, e o que sobrou foram um pouco mais de 8 mil apostas. Aí fica a pergunta, o que foi que aconteceu para eliminar tanta gente assim logo de cara? Bom, a resposta, como quase sempre no futebol, está naqueles resultados que quase ninguém esperava. Vamos ver agora quais foram os jogos que mais bagunçaram as apostas. Foram 2 jogos bem específicos que realmente mudaram o panorama do concurso, sabe? Eles contrariaram a aposta da maioria e funcionaram como filtros superpotentes no nosso funil. E aqui estão os culpados, os empates entre Bahia e Santos e também entre Botafogo e Internacional. Esses 2 resultados na famosa coluna do meio, ou seja, o empate, não estavam nos planos da maioria e foram eles os responsáveis por derrubar milhares e milhares de apostas de uma vez só. Certo, isso foi o que já rolou. Mas e daqui para frente? Com 9 jogos ainda em aberto, o que será que as projeções indicam sobre o número final de ganhadores, hein? Então, a projeção aponta para esse número aí, 57. É bem importante entender o que ele significa. Se por acaso, a partir de agora, todos os 9 jogos que faltam terminarem com a vitória dos times favoritos, a estimativa é que a gente teria uns 57 ganhadores dividindo o prêmio principal. Mas, e esse é um mas com letra maiúscula, isso é apenas uma projeção. Como a própria fonte lembra, futebol é uma caixinha de surpresas. É bem provável que a gente ainda tenha alguns resultados inesperados pela frente, o que, claro, pode reduzir ainda mais esse número. Ufa, foi bastante informação, né? Então vamos juntar tudo e fazer um resumão do cenário do concurso até este momento. Resumindo, temos um prêmio de 2 milhões. Aproximadamente 8.336 apostas ainda estão vivas para os 14 pontos. 5 jogos já foram, ainda faltam 9, e a projeção, se der só a lógica, é de mais ou menos 57 ganhadores. Basicamente, esses são os números que definem o concurso agora. E é sempre bom reforçar, né? A gente está falando de projeções, de estimativas baseadas em dados de apostas. Os números finais, aqueles que valem de verdade, são só os que a Caixa divulga depois que todos os jogos terminarem. Ou seja, a disputa está completamente em aberto. Com 9 jogos pela frente, esse funil vai se fechar ainda mais. Será que vem mais alguma zebra por aí? A única certeza é que a emoção está só começando. Boa sorte para quem continua na disputa.